Fala galera, então vamos nessa, vamos no nosso último bloco de nacionalidade, né? Vocês perceberam como essa matéria é interessante, como essa matéria é atraente como o professor Arthur, né? Então tirando as brincadeiras, claro que essa matéria é atraente, né? Então o que acontece? Vamos agora aqui fechar essa parte falando de perda de nacionalidade, beleza? Assunto também muito cobrado na parte de direitos fundamentais, nas provas de uma forma geral, então obviamente nós não vamos vacilar. Vem comigo. Vamos falar então aqui agora, para fecharmos essa situaçãozinha, nós vamos falar sobre perda da nacionalidade. E a primeira coisa que cumpre aqui ressaltar é que esse rol de perda de nacionalidade, ele é um rol taxativo. Beleza? E aí então a nossa Constituição ela vai fixar dois casos de perda. Coloquem o primeiro caso para que eu possa explicá-lo, por favor. Coloquem assim. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva, ao interesse nacional. Em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Agora, obviamente, vamos analisar alguns detalhes importantes. Primeira situação. Tiver cancelada sua naturalização. Peraí. Eu só cancelo naturalização de quem é naturalizado, né? Então, esse primeiro caso, obviamente, nós só aplicamos para naturalizados. Segundo detalhe, por sentença judicial. Essa situação é o que chamamos de matéria sob reserva jurisdicional, beleza? Já vi questão em prova várias e várias vezes falando que decisão do presidente pode fazer o cancelamento da naturalização, porque pode ser feito por decisão administrativa. Mentira! Carece, precisa, necessita de uma decisão judicial para tirar a nacionalidade, a naturalização do indivíduo. E lembrando, essa sentença precisa estar transitada em julgado. Tem que ser uma sentença que não caiba mais recurso sobre ela. Agora, o motivo pelo qual pode culminar o cancelamento da naturalização é por atividade nociva ao interesse nacional. Só que aqui eu tenho que mostrar um detalhe para vocês. Nós não temos hoje uma lei que defina o que é atividade nociva ao interesse nacional. Se eu posso hoje dar alguns exemplos para vocês, é por força de jurisprudência, como por exemplo, genocídio, vou eliminar a raça brasileira, vou cometer um ato terrorista, vou atentar contra a vida de uma alta autoridade. Situações como essa são caracterizadas atos nocivos ao interesse nacional e pode fazer com que por uma sentença judicial o naturalizado tenha cancelado a sua naturalização. Beleza? Só que é o seguinte, eu já sei então a forma e como ocorre a perda nesse primeiro caso. Só que aí de vez em quando ele pergunta assim: pessoal, o naturalizado que perdeu a sua naturalização por sentença judicial, tem como ele readquirir? Tem. Já vou respondendo positivamente que tem. Só que eu quero que vocês tomem cuidado com um detalhe. Só existe uma forma para ele readquirir, que é a que eu vou colocar para vocês. Mas por que eu estou frisando isso? Porque eu estou lhe assegurando veementemente que o examinador ele vai colocar um segundo caso. Todavia, esse segundo caso mencionado por ele vai estar errado. Beleza? Então, vem aqui e coloca uma observaçãozinha, por favor. Coloque aqui uma observação. Vamos lá. Coloquem assim, ó. Nesse primeiro caso, a única forma para readquirir a naturalização é anulando a sentença judicial, por meio de uma ação rescisória. Anulando a sentença judicial por meio de uma ação rescisória. Então vamos entender isso aqui, pessoal.
Vejam bem, eu quero que você entenda então que a única forma para readquirir nesse caso é anulando a sentença judicial por meio de uma ação rescisória. Beleza? Ou seja, você vai ter que comprovar que o juiz que proferiu sua sentença estava equivocado. Se você conseguir fazer isso através de uma ação rescisória, você readquire sua naturalização. Caso contrário, perdeu definitivamente. Ponto. Aí você me pergunta, professor, mas espera aí. Perder definitivamente não seria uma pena perpétua? Sim. Ai, professor, peraí, a nossa Constituição não permite penas perpétuas, vai devagar. Nós já estudamos que nenhum direito fundamental é absoluto. Eu deixei o cara naturalizar uma vez, ele fez merda. Eu vou assumir o risco de novo, então cuidado, beleza? Ele vai falar na sua prova, blefando em cima de você, que o cara que perde a naturalização, ele pode passar por um novo processo de naturalização. Mentira, não pode. A única forma, mais uma vez eu reitero, para ele readquirir é por meio de uma ação rescisória e ponto final. Então nós já temos o primeiro caso de perda com a sua possível forma de reaquisição. Esse caso cai em prova, óbvio, né? Senão não teria mencionado. Agora, o caso que despenca em prova é o segundo. Então, vamos nessa. Segundo caso de perda de nacionalidade, isso eu vou até colocar. Adquirir outra nacionalidade. Vou até colocar entre parênteses assim, ó. Aplicamos para natos e naturalizados. Aplicamos para natos e naturalizados. Mas vem aqui comigo, por favor. Eu quero que você entenda, como eu mencionei, que o primeiro caso nós só aplicamos para naturalizados, certo? Esse segundo eu continuo aplicando para o naturalizado também. Só que esse segundo eu posso aplicar para o nato, beleza? Cuidado, eu já vi essa questão incontáveis vezes em prova. Ele falando que brasileiro nato não pode perder nacionalidade. Pode sim, beleza? Basta que ele adquira outra. Só que você fala assim, professor, mas espera aí. Em alguns blocos atrás aí você falou que no Brasil nós permitíamos o polipátrida, nós permitíamos a multinacionalidade. Como é que agora você vem com essa história que adquirindo outro o cara perde a nossa, né? Eu quero que você entenda que essa é a regra. Todavia, essa regra ela tem duas exceções. Nós temos dois casos que mesmo adquirindo outra, o cara não perde a nossa. É o que nós vamos chamar de manutenção de nacionalidade. Então, quais são as duas exceções? Quer ver? Vem comigo. Primeiro salvo, primeira exceção. Coloquem assim. Reconhecimento da nacionalidade originária. Reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Vem aqui comigo, por favor. Tá vendo o quanto a introdução que nós fizemos lá no primeiro bloco agora começa a fazer total sentido? Quer ver? Quando eu falo para você em nacionalidade originária, eu estou me referindo a nato ou a naturalizado? A nato, não é isso? Então presta atenção, por favor. Para o Brasil não tem problema nenhum você brasileiro, seja nato ou naturalizado, brasileiro, tornar-se nato em outros países. Se você brasileiro consegue virar nato em outros países, se outros países lhe reconhecem nacionalidade originária, você pode pegar lá e não vai perder a daqui. Porque nesse caso nós fazemos a manutenção da nacionalidade. Ué, professor, e tem como pegar outras originárias? Tem. Quer ver? O cara nasce no Brasil, é brasileiro nato. Aí o pai é da Itália, pega pelo sangue. A mãe é da Alemanha, pega outro vínculo originário pelo sangue. O vô é de outro local que pega por sangue. Ei, você pode pegar várias nacionalidades originárias por questão de sangue, beleza? Então, mais uma vez, vou repetir. Se você brasileiro consegue virar nato de outros países,
nós não vamos criar caso. Agora, onde o Brasil cria caso, onde o Brasil tem um certo ciúme, um certo apego, vamos dizer assim, no seguinte caso. Você brasileiro saiu daqui para um outro país porque lá você quer tornar-se um naturalizado. Aí a coisa é diferente. Se você conseguir ser nato de outros países, eu não crio caso. Agora, para você brasileiro, conseguir virar naturalizado de um outro local sem perder a nossa, nós só permitimos isso em um único caso, que é a segunda exceção. Vamos nessa. Segundo salvo aqui, por favor. Vamos lá, coloquem assim. Imposição de naturalização. Imposição de naturalização pela lei estrangeira. Imposição de naturalização pela lei estrangeira como condição para permanência no país, como condição para permanência no país, ou para o exercício de direitos civis, como condição para permanência no país ou para o exercício de direitos civis. Vamos lá, pessoal, entender isso aqui, porque isso aqui obrigatoriamente tem que ficar muito claro para vocês. Presta atenção. Sai um brasileiro aqui e vai para um outro país. Chegando nesse país e tal, ele arruma um emprego. Tá trabalhando, tudo certo, com visto, tudo bonitinho. Só que esse país, ele estava recebendo muito imigrante. E esses imigrantes, eles estavam tomando o emprego da galera local, porque estava oferecendo uma mão de obra mais barata, vamos dizer assim. Então, o país preocupado com os seus acabou criando uma cota de estrangeiros. Ou seja, quem está dentro da cota pode continuar trabalhando, quem está fora da cota vai ter que naturalizar ou deixar o emprego. Ponto final. A pergunta que eu faço é a seguinte: vamos imaginar que o brasileiro ficou fora da cota nesse caso, beleza? A pergunta é, ou ele naturaliza ou ele perde o emprego. Nesse caso, está tendo imposição para ele naturalizar-se, sim ou não? Sim. Por isso que nesse caso ele pode naturalizar-se lá e, consequentemente, ele não perde a daqui. Agora, diferentemente sai um brasileiro daqui, vai para um outro país arrumar um emprego. Vai para outro país, beleza. Chegando lá, ele encanta-se com esse país e fala que quer naturalizar-se lá. E aí, voluntariamente, ele acaba naturalizando-se nesse país. Entenda. Quando a sua naturalização em um outro país ela é voluntária, não tem conversa. É naturalizar-se lá e, consequentemente, perder a daqui. Entenda, eu só permito você, brasileiro, ser naturalizado de um outro local sem perder a nossa, se isso for fruto de uma imposição. Caso contrário, você vai perder. Quer um caso? Vimos um caso muito famoso, que até foi pro Fantástico e tudo. É uma situação, não sei se vocês vão lembrar, que até a mídia falou que o Supremo estava permitindo extraditar nato. Né? O Supremo nunca permitiu uma situação dessa. O que aconteceu naquele caso específico, que agora vai fazer todo sentido para vocês? Aconteceu que tinha uma brasileira nata que foi para os Estados Unidos. Chegando lá, ela acabou se casando, não sei o quê, fez um primeiro casamento, e aí acabou que voluntariamente ela naturalizou-se americana, beleza? Voluntariamente. E ela teve um segundo casamento e tudo e acabou matando o marido. Quando ela matou o cara, ela pensou, cara, vou correr pro Brasil porque eu sou brasileira nata. E brasileiro nato não pode ser extraditado. Quando ela vem pra cá, o país descobre onde ela estava e faz o pedido de extradição. Quando o Supremo pega o pedido de extradição dela, o advogado já alega, olha, Supremo, pode parar. Ela não pode ser extraditada porque ela é brasileira nata. Quando o Supremo pegou o caso dela, o Supremo falou assim, peraí, você naturalizou-se nos Estados Unidos? Sim. Como que foi sua naturalização? Teve imposição ou foi voluntária? E aí quando o Supremo foi analisar o caso, viu que a naturalização dela foi voluntária. Aí falou assim, minha filha, deixa eu te falar, como você naturalizou-se lá voluntariamente, você perdeu a nossa. Portanto, você é uma ex-brasileira nata. Sendo assim, você pode ser extraditada. Então, mais uma vez, vou repetir. O Supremo nunca permitiu a extradição de brasileiro nato. O que ele permitiu nesse caso específico foi extraditar uma ex-brasileira nata que acabou perdendo a nacionalidade brasileira quando voluntariamente
naturalizou-se em um outro país. Beleza? Então não esqueçam, pessoal, se você brasileiro consegue ser nato de 10 outros países, pode ir tranquilo. Agora, para você brasileiro naturalizar-se em um outro país, sem perder a nossa, só se isso for fruto de uma imposição. Beleza? Dessa forma, então, vem aqui comigo, praticamente nós fechamos nacionalidade. Por que praticamente, professor? Porque falta o artigo 13. Só que o artigo 13, pessoal, ele é totalmente literal e nós não vamos ficar perdendo tempo aqui transcrevendo o texto, quer ver? O artigo 13 fala assim: a República Federativa do Brasil adotará como idioma oficial a língua portuguesa. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil o hino, a bandeira, os selos e as armas nacionais. Parágrafo 2º. Os estados, o DF e os municípios poderão adotar os seus próprios símbolos. Ele não vai pedir para você cantar o hino nacional na prova, né? Mas você tem que saber que o hino é um dos símbolos da República Federativa do Brasil. Na última prova do TJ Analista, ele perguntava quais eram os símbolos do Brasil, ou seja, uma questão muito fácil e que de maneira nenhuma você pode errar. Dessa forma, eu lhe asseguro veementemente que eu falei tudo que pode ser cobrado na sua prova sobre nacionalidade. Beleza? Então você já tem tudo o que é necessário para gabaritar esse assunto em prova. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!